Fala, meu amigo Jansen Neiros. Ei, garoto! Como é que você tá aí? Tranquilo. Agora parece que as coisas estão começando a querer voltar, né? Parece que as coisas estão começando a ter uma pressão de retorno e tal. Bem-vindo. Estamos começando hoje o Falando de Tudo. E até uma pessoa me disse assim, pô, mas que pretensão, vocês vão falar de tudo? Eu falei, não, nós vamos falar de tudo. De tudo um pouco. Né? Nós O estamos... que não falta é assunto pra gente, né, Lincoln? A gente fala pelos cotovelos. O que não falta é assunto. A gente começa uma conversa uma da manhã, vai terminar às 4. Tranquilo. Só para... E para quem está nos ouvindo, só para vocês terem uma ideia, aproveitem, vão divulgando aí, vão compartilhando a live. Só para vocês terem ideia, a gente fala em off, e se a gente não para, a gente não entra na live, porque a gente já está emburacando o assunto. Estava agora conversando, se a gente não interrompe, a gente continua a conversa. Né? E ia embora, a gente ia embora. Porque é muito bom, e por isso a gente botou falando de tudo, né? Porque a gente fala mesmo de tudo que é assunto, de tudo que vem na cabeça. Fala, Bruno Rossi. Seja muito bem-vindo, Bruno Rossi. Bruno Rossi, bem-vindo, Bruno. Também entrou com a gente a Verônica. Também Bruno Rossi, por exemplo. Rose Borges. A live. O Bruno Rossi é um global, cara. Ele toma estrelas da Globo. É um coordenador de produção da Central Globo de Produção das novelas. Então não vai poder ter ninguém aqui dizendo Globo lixo. Não. Mas você é dessa turma? Porque eu não sou. Eu acho uma bobagem absurda isso. Eu acho que a Globo está pagando o preço que ela optou. Já está pagando. É uma decisão de posicionamento. Cada um tem o seu. Às vezes, eu não chamo de lixo, mas eu chamo de marrom. Às vezes eu chamo de marrom. Eu acho que, como todo mundo, em todos os setores da vida, sempre há possibilidade de uma exacerbação. Sempre há possibilidade disso. Mas assim, o jornalismo, eu até botei isso no meu post hoje, né, Jansen? Eu respeito muito o teu trabalho nessa área. Porque eu conheço você, já convivi contigo nesse aspecto profissional, a gente trabalhando na Betel, trabalhando com informação, trabalhando com debate, trabalhando com posicionamento político, de cotidiano, de notícias e tal. E eu sei o teu compromisso com uma pseudo-verdade. Por que eu boto pseudo? Porque a gente tem a tendência de querer... A gente pode mudar essa verdade, se a gente quiser. Sempre. Só que a gente tem um compromisso com a verdade acerca da verdade, que é Cristo Jesus na nossa vida. Sim. Então, eu acho que se eu for fazer jornalismo ou ancorar um debate... Por exemplo, eu fui âncora de debate durante muitos anos. Eu posso pegar e ancorar um debate tendenciando para um lado. Mas se eu for honesto comigo, com os meus princípios e valores, eu vou tentar me esforçar em ser um cara assim, neutro, ou simplesmente fatídico, ou tentar um olhar neutro sobre o fato. Coisa que eu acho que a Globo, às vezes, está ficando até ridícula. Assim. Mas olha, você sabe o que acontece? É porque nós aqui temos um problema. O Carlos Hilmar, que é um cara, amigo de um grande amigo meu que faleceu, o Valmar. Eu conheci um Roberto Hilmar, lá do Rio Grande do Sul, um amigão meu também. Esse é o Carlos Hilmar, que era irmão do grande amigo, ele é amigo meu também. E ele foi muito tempo, trabalhou com a Benedita Ana Silva. Era isso. Bacana, hein? Bem-vindo também a Daniele, bem-vindo Juane. Mas sabe o que acontece? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você sabe que quem fica no centro acaba apanhando dos dois lados, né? Fica meio que de marisco, apanha da onda e apanha da pedra. Mas eu acho que é um posicionamento que não é uma isenção, é apenas uma neutralidade necessária diante de um debate onde você não pode se posicionar exatamente porque você está ancorando um debate. Você não pode se posicionar, senão você vai pender a balança para um lado e para o outro. Você não pode fazer isso. Agora mesmo, antes de conversar contigo, um pouco antes da gente entrar aqui, eu estava assistindo uma live em que eu vi um grande cantor, posso até citar aqui o Wesley Santos, que é um grande cantor do meio gospel, e
o Maurício Soares, que é um diretor da Sony, fazendo uma live com ele. Duas pessoas importantes do segmento da música, do nosso segmento da cena gospel e música cristã no Brasil. O Maurício como executivo e o Wesley como um grande artista. Ele é ex-membro do Preto no Branco, que tem a canção Ninguém Explica Deus, que é uma canção emblemática, uma das canções mais bem executadas nos últimos 5 anos, no meio popular. Claudinha Leite regravou, Ivete Sangalo, outras pessoas e tal. Aí o menino, o Wesley, falando sobre a questão do racismo. Cara, o posicionamento dele é tipo assim, ele tem um posicionamento, mas ele fala quando ele foi perguntado a respeito. É diferente de noticiar. Sim, sim. É diferente. Sim, sim. E o posicionamento e é dele... exatamente essa questão. Você, quando noticia... Aliás, o Alexandre Garcia falou muito bem isso numa live essa semana, junto com o Lacombe. Ele é de uma escola, e eu também acompanhei isso muito de perto, é que você dá o fato. Isso, ponto. Isso. Acabou. O fato não tem interpretação. O fato é o fato. Eu me lembro... E você entrega para o articulista, para o comentarista, quem quer que seja, esse sim vai dar o molho da emissora ou da mídia jornalística e tal. Enfim, eles vão dar o seu parecer, mas a partir do fato. O fato é o mesmo. Então o fato vai ser o mesmo, tanto para quem tendenciar para um lado, quanto para quem tendenciar para o outro. Perfeito. E aí cada um dá a sua interpretação do fato, é o direito que tem. E acho que isso é bastante salutar. O problema é quando alguém tenta dizer que esta sua interpretação do fato é o fato puro. Exato. Esse é que é o problema. Quando alguém se avoca a posição de fiel da balança, de dizer o que é fato e o que é fake, no momento em que está dizendo o fato, está querendo dizer que o fato é fato como ele está vendo, e não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, dá uma notícia hoje. Tá aqui um grande brother também, que é o Fabrício Batera, que é lá do Pingo d'Água, um trabalho muito... Abraço, Fabrício. O Fabrício também é um garoto muito maneiro. Então, Flávio Gomes também, um abraço, Flavinho. Deus abençoe você. Joãozinho Oficial, também um abraço. Galera toda chegando aí. Sejam muito bem-vindos, podem mandar o aviãozinho pra galera, que esse papo aqui é top e vai render, hein? Deus quiser. Aí, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar, cara. A gente estava falando um negócio tão interessante. Falando da questão do fake, de fato, se alguém noticia hoje alguma coisa, você dizia. Por exemplo, eu vi uma matéria, Marcelinho também, grande amigo. Marcelinho vai entender essa conversa rápido. Marcelinho é um divulgador de São Paulo, feríssimo. Conheço ele há mais de 10 anos, trabalhou com Kirk Franklin no Brasil, garoto fera. E o que acontece? Marcelinho vai entender rápido esse lance. Não existe como você noticiar mortes e casos de Covid sem botar proporcionalidade por milhão de habitantes. Não existe isso. Tem que falar. Isso tem que falar. Não tem como você falar... Se você noticiar isso, querendo dizer que que o número é um parâmetro de qualidade boa ou ruim do trabalho que está sendo feito, tem que fazer por milhão de habitantes. Se você apenas estiver noticiando que já está chegando a tanto número de mortes total, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, tudo bem. Ok. Mas quando você entra numa análise de curva, você entra numa análise de achatamento, você entra numa análise de preocupação futura, de flexibilização nos próximos dias, de entender a flexibilização, você precisa dizer que esse volume tem uma proporcionalidade em relação ao milhão de habitantes. Se você pegar população, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, juntar todo mundo, não dá o do Brasil. Não dá o do Brasil. Se você juntar todas as mortes lá e comparar com a nós pela madrugada. Pois é. Aí, entendeu? Uma coisa completamente estapafúrdia. Mas vocês querem ver uma coisa ainda pior? A coisa de uma semana foi feita essa celeuma toda por conta da questão da mudança da maneira com que se noticia o total de mortos. Em vez de noticiar o acumulado, noticiar o do efetivo dia da morte. O Hugo falou assim, entendi, ludibria a informação. Exatamente isso. E aí eu vou chegar aí no que o Hugo falou. E vale o detalhe seguinte, nós estamos numa outra dinâmica do mundo, que é a internet. Mas um canal de televisão, ele é uma concessão pública. Sim, exatamente. Então, ele tem obrigações de um serviço público. Ele tem uma outorga. Ele tem que zelar.
por essa, vamos dizer assim, neutralidade. Tem que zelar por isso. Mesmo que exista alguém que queira dar uma opinião diferente, não tem problema nenhum. O que eu ia falar é o seguinte, desculpe te interromper, mas o que eu ia te Não falar, tem problema. que você falou que era da geração do Alexandre Garcia, eu era criança quando eu via aquele anterior ao João Mir, Paulo Francis, lembra? Paulo Francis, lógico. O Paulo Francis, eu era criança. Aqui em Nova York. O Paulo Francis era o primeiro grande jornalista de telejornal que eu via comentar, mas ele primeiro dava a notícia, fazia uma pausa e fazia um comentário. É a mesma coisa que o Joelmir Betting, copia ele, entendeu? Mas ele é da escola do Armando Nogueira, né, cara? Exato. Ele era o diretor de jornalismo da Globo na época, era o Armando Nogueira. Exatamente. Então, isso é um posicionamento de neutralidade. No segundo momento, eu tenho uma posição sobre esse fato. Ok, está entendido. Agora, pegar o fato e, como o Hugo falou aqui, ludibriar, tendenciar, pô, aí é violência. E que, na verdade, essa é que é a característica mais difícil e mais cruel do fake. Porque o fake hoje não está no não fato, né? A diferença, o contrário de fato é o não fato. Eu caí. Fake, eu não caí. Ou vice-versa. Agora, quando eu estou contigo, por exemplo, uma historinha muito normal, que a gente, muito comum a gente contar isso em comunicação. O comandante está no navio, na ponte, né, na direção do navio, e fala assim, imediato, assuma que eu vou me deitar. O imediato vai lá e bota um relatório. O comandante foi deitar-se tal hora e estava sóbrio. Acabou o problema, começou a criar o problema. Esse estava sóbrio jogou suspeição ao estado do comandante. Será que ele estava sóbrio hoje, mas nos outros dias ele não está? Ele estava sóbrio naquela hora, mas pode ser que depois ele vá se embebedar. Então, gera uma suspeição sobre aquilo que não foi dito e que não é notícia. Não é fato. Então, o fake hoje é o fato real, distorcido. Não tem nada a ver com o fato, né? Não tem nada a ver com o fato, se coloca ali como uma casca de banana. Mas eu estava falando da questão da celeuma, da contagem de mortos, né? Se você trabalha com... Isso é tão simples, qualquer pessoa que trabalhou com vendas sabe que a gente trabalha com tendência. E tendência se vê com o resultado do dia. Não importa mais o acumulado, porque o acumulado já foi. Já foi. Ele já foi. Ninguém vai tomar... Tendência. Eu posso ter feito uma venda de 30 caminhões que começou a ser feita no início do ano, do mês, digo, e só foi lavrada, só foi colocada faturada, né, colocada na nota, no dia 15, e eu estou no dia 20. Esse número não quer dizer mais nada, porque eu já estou no dia 20. Eu tenho que ver agora qual é a minha tendência para frente. Na contabilidade, isso se chama... Você trabalha no regime de competência ou no regime de caixa. Exatamente. Regime de caixa, quando efetivamente acontece. Regime de competência é quando aquilo significa, entendeu? E decisões você toma em regime de caixa, não em regime de competência. Não. Regime de caixa. Porque competência já aconteceu. Já rolou. O que aconteceu é estatística, e eu não sou inteligente sobre a estatística, eu sou inteligente no que está acontecendo. A minha ação tem que ser onde está acontecendo. Então, eu acho que ele é uma idiota. E segundo, minimamente quem mexe com números sabe muito bem que não importa se os números vão ficar diluídos dentro dos dias. Se eu tenho um total acumulado, eu jogo o acumulado de um dia contra o outro, eu tenho o meu número de mortes totais daquele período, mesmo que não tenha sido do dia. Porque, portanto, não ia mudar nada. Mas a minha tomada de decisão se concentra naquilo que está acontecendo agora. Aí eu vou começar a perceber uma curva de tendência. É tão simples. Mas eles criaram uma celeuma que, para mim, demonstra o seguinte, das duas uma. Ou há uma incompetência muito grande, ou uma crueldade, uma maldade, uma conveniência muito grande. Eu prefiro pensar na incompetência, porque quando eu penso na conivência ou na conveniência, eu vou falar de má fé, né? A minha percepção, eu às vezes percebo incompetência e às vezes eu sinto tendência, termo cruel. É verdade. Eu sinto os dois. Por que eu falo de incompetência? Porque às vezes eu perco o tempo, para entender a argumentação e vejo o desconhecimento mesmo. Desconhecimento, entendeu?
lança-se parâmetros dos quais o cara está repetindo o que está lendo, ele desconhece o que está falando. E aí, que às vezes demonstra muito pueril, uma coisa muito pueril, né? Muito infantil, né? Uma infantilização da maneira de argumentar. Falta de uma coisa hoje que está sofrendo não só o jornalismo, mas a vida como um todo, Jansen, que é essa coisa que tem a ver com o Bauman, né? Que é a sociedade líquida, que as profissões, o jornalismo, a comunicação, seja qualquer área, o cara não vai mais, ele não vai mais a loco, ele não vai para a rua, ele não vai curar o fato, ele não vivenciou a vida no hospital quando se trata de uma informação hospitalar, ele não vai para o jogo quando ele sempre pega do que deriva. Ele tem uma informação que vem do Google, que vem do cara que escreveu, do cara que mencionou, do cara que comentou, e do que ele pesquisou. A coisa vem muito no âmbito do filtro, da superficialidade. O mundo perdeu muito essa coisa do eu fui lá e vi. Eu vi. Como eu falei para você, eu já passei por uma situação de um médico me chantagear com um ente querido em cima de uma mesa de cirurgia. Eu já passei. Então eu sei do que um médico corporativista é capaz e do que um diretor é capaz de protegê-lo. Eu já passei por situações do cara receitar um remédio que depois, na sequência, um colega falou que aquele remédio não servia para nada, mas não disse na cara do cara que não servia. Eu já passei por isso, entendeu? Eu já passei por situações de um cara chegar e falar, toma o chá tal, só que o chá tal custa R$1,50, entendeu? Então, essas coisas de ir para campo, de vivenciar, elas estão se afastando da vida humana. E aí dá um problema na constatação das coisas, né? Porque vivem em função das conveniências, daquilo que lhes é interessante, daquilo que lhes é casuisticamente bom, favorável. Mas isso é em todos os segmentos acontece. Mas isso também, às vezes, Jansen, incompetência mesmo. Competência. Também. O cara não sabe. Também. E olha, você está falando de incompetência, eu tenho visto tantos casos, eu tenho sabido de tantos casos de pessoas que chegam à morte, vêm a falecer, ainda que dentro do processo do Covid, e eu não estou entrando nem na questão se é Covid, se não é Covid, não me interessa, estou me referindo ao fato final, que é a morte, o óbito efetivo, e que tem acontecido por incompetência da gestão, porque falta medicamento. Incompetência de gestão porque falta o aparelho necessário para o respirador para a pessoa ser socorrida. Incompetência de gestão porque faltou a pessoa que não foi previsto, que teria que ter gente naquele momento. Enfim, é uma quantidade absurda de consequências em função de uma incompetência estrutural que nós estamos vivendo no país. O Brasil matou mais por incompetência do que por vírus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. A minha mãe, ela teve o Covid e ela foi internada e ela ficou numa condição de quase CTI. E eu digo a você, o que você está falando é a exata verdade. Mas é o que eu estou falando, assim. Eu tive na minha família um caso do qual eu posso dar um depoimento do que eu percebi. Eu percebi isso que você está falando. Por exemplo, os médicos, eles não terem nem tempo, nem condições de entender o andamento da doença com minha mãe para poder receitar para ela o melhor. Eu vi isso. Não foi a doença que não se desenvolveu ou se desenvolveu. Foi Deus que abençoou, porque se fosse depender desse acompanhamento, não tinha estrutura para acompanhar. Não tinha, entendeu? Então, e fora uma análise mais profunda do que é o que a gente está falando, fora essa questão da diamnese, da medicina mais antiga. Nego não quer saber teu histórico, nego não sabe o que você tem passado. Cara... Nada. Nego nem olha para você. O médico, ele vira para baixo assim, ó, entendeu? Larga o aço na receita e... Mas nesse aspecto nós estamos falando das competências ou incompetências individuais do profissional que está atuando. Eu estou me referindo mais a uma questão de gestão generalizada na estrutura
cultura nossa que não está preparada para uma situação como essa. Não estamos preparados. Tá Olha, nós iniciamos, só para você ter ideia, e você pode até discordar de mim. Desculpa, Paulo. A gente já viveu uma crise da saúde já de anos. Sim, já vem há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós fomos jogados em isolamento sem base de número algum. Nenhum. E agora estamos sendo liberados sem qualquer base numérica. Uhum. Porque nós fomos colocados no isolamento antes da hora e estamos sendo liberados antes da hora. Sim. O Brasil é um país que, do porte do Brasil, estou comparando com outros pequenininhos, não estou comparando com países do tamanho do Brasil. Né? Tamanho que eu digo do porte econômico, da importância do Brasil. Uhum. O menor em termos de testagem, nós não testamos a população. Não. A população não foi testada. Se sabe que a melhor maneira de cuidar disso para evitar que evolua são nos primeiros dias de contaminação. Se eu não testo, como é que eu vou evitar que as pessoas cheguem a precisar de UTI ou de internação? Então, é tudo uma falta de coordenação da engrenagem, de responsabilidade como um todo e com as vidas que estão envolvidas, tanto dos profissionais que estão adiante, ali brigando pelas vidas, né? Médicos, enfermeiros e assistentes e auxiliares de enfermagem, e com as pessoas que efetivamente estão doentes. Sim. Não existe esse cuidado. Não. Então ninguém testou nada, bota para isolamento, isola todo mundo, quer dizer, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue pensar nada, ninguém se organizou, para todo mundo em casa, ficamos um tempo muito grande, e agora que a curva estava, graças a Deus ela começou a cair, mas agora que ela estava em ascendência, botou todo mundo na rua de novo. O Fabrício... E o pior, num país onde está todo mundo se aglomerando. O Fabrício Batera está botando assim, como disse o ex-presidente, com hospitais não se faz copa. É verdade. Tem que rir, porque é o seguinte, esse é um comentário silencioso. E ele está falando, a má administração é coisa antiga, muito antiga, muito antiga, sempre foi, antiga e sempre foi assim, infelizmente, nesse país, né? O Brasil tem um histórico de pouco empenho nas coisas, de pouco debruçar nas questões. O Brasil não se debruça nas questões, não vai a fundo. Nós não temos, se é que tivemos um dia, um projeto de nação, não existe. Não. Nós temos um governo após governo que muda tudo e faz tudo novo. E essa é a grande diferença de países que avançam no mundo, que possuem um projeto de país e que mudam as administrações, mas o cara tem que chegar naquele mesmo lugar que já foi decidido lá atrás. Há um projeto perene e contínuo de longo prazo para a nação, né? Lógico, tem que ser desse jeito. O Hugo falou assim, se eu estiver errado, digo, mas creio que o Brasil poderia ter sido o país que mais daria certo na luta contra o Covid-19 se estivessem baseados em dados em favor de fato das vidas. Sim. Exatamente. Porque o seguinte, já foi bom. Aqui não é só em questão do Covid. A nação brasileira, eu vi um vídeo hoje de um cara de marketing falando, pô, o cara nasce aqui, ele tem que nascer rindo. Porque aqui é a maior extensão de terra cultivável do mundo, aqui é a maior reserva de água potável do mundo, nós somos os maiores exportadores de grãos do mundo, nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. O que vocês querem mais? Isso aqui é um projeto de país que, pô, só tem dificuldade na mão dos nossos governantes, bicho. Só tem um problema. O povo. Tem muito brasileiro. O povo. Você falou, olha só, você falou um troço que eu sempre brigo muito, acho que você já me viu brigando sobre isso. Acontece que os nossos governantes não vieram da Suécia. Eles não são ET. Eles somos nós. Somos nós. Somos nós que estamos lá. Somos nós. Quem está fazendo lá a coisa errada é o mesmo que está aqui. Por isso que eu estou repensando a esse respeito. Eu estou repensando sobre esse respeito. Porque eu acho que nós precisamos ser devidamente representados. Porque os nossos representantes somos nós. Sim, sim. E aí eles traduzem lá aquilo que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles. Exato. Canso de ver gente dizendo assim, isso só tem corrupto, não sei o quê. Aí o guarda vai e para você porque você está com a lanterna queimada no carro, aí você vai e já bota um dinheirinho na mão do guarda. Pô, tu acha que tu é melhor do que o cara que roubou 56 milhões?
Só uma diferença só de oportunidade, porque se você tivesse conhecido, se você foi corrupto por uma lanterna, imagina o que você faria com 56 milhões. Misericórdia. Né? Então, a gente tem que pensar que eles estão lá traduzindo o que nós somos aqui. Sim. Precisamos mudar urgentemente o perfil do brasileiro. Agora. E não é só educação, é formação. Cultura. Cultura, que é muito importante. As pessoas, nosso meio, inclusive, acha que cultura não vale nada. Olha o Fabrício, Lincoln para presidente. Cara, eu até gostaria, mas uma coisa de cada vez, né? Um passo de cada vez, né? Mas olha, no nosso meio, por exemplo, as pessoas acham que arte e cultura não vale de nada. Né? Não vale de nada. Eles acham que não vale nada. Só que é exatamente onde eu vou conseguir imprimir o caráter de um povo. Sim. É na cultura, Sim. É nas artes, é onde eu vou imprimir isso. Sim. E eles desconsideram, acham isso desnecessário, num momento em que a gente precisaria disso demais. Pô, tu viu um secretário de governo, o cara falar não sei o que com as frases de Goebbels lá, pô? Pô. Deve estar achando que é um filósofo pré-socrático, né? E falei o que o camarada falou. Um secretário de governo do nazismo, cara. Ele achou que estava nadando de braçada, né? Estava falando uma coisa bacana. Imbecil. A cultura sem isso é nada. Porra, que monstro. Cara, é tipo assim, tem que rir, né, cara? Tem que rir. Pô, porque, bicho, é tipo assim, é um boçal, sacou? É um boçal. Não, e tem gente que acha que isso não importa, né? Que isso importa demais. Claro que isso importa demais. Você quer ver uma coisa? Outro dia eu estava falando assim, acabei de tomar... Eu tenho que falar mais baixo, porque o meu netinho está dormindo. Um outro da música, da cultura, falando que ele defende terraplanismo. Porra! Aí não dá, né, cara? Porra, aí não dá, bicho. Aí não dá, né? Com todo respeito, mano. Não dá. Não dá. Por que não dá e por que essas coisas são importantes? O Rafael está perguntando qual é o assunto. É tudo, Rafael. O assunto é o seguinte, Rafael, é que a nossa nação, a gente aqui fala de tudo. A gente começou pelo hospital, falando que a nossa nação ela tem um problema cultural. Ela tem um problema de estrutura. Então, passa governo, vem outro governo, nós não temos um plano para a nação que seja respeitado, entendeu? Cada governo há um nível de negociação que acaba o Brasil perdendo e todos nós. E que não chegamos a lugar nenhum. E que nossos representantes, no fundo, somos nós que estamos lá. Então, a gente está fazendo uma crítica a tudo isso, levantando comentários no nosso aprofundamento aqui acerca do que seria melhor. Chegamos num ponto de que existe um secretário de governo que usa uma frase de um marqueteiro do governo hitlerista. E depois falamos que um outro secretário é terraplanista, cara. Ele acredita e defende que a Terra é plana. Pô, agora mesmo, semana retrasada, a espaçonave, o foguete foi lá para cima e tirou a foto. E a foto, a Terra é curva, pô. Então, como é que um boçal desse está numa posição dessa e numa posição de cultura? E a gente falava que a nossa nação, ou qualquer nação, o fato que ela mais se desenvolve é no aspecto artístico que reflete a cultura de um povo. É esse o assunto que a gente está conversando. Exatamente. E eu estou falando um pouquinho mais baixo, só porque meu neto está dormindo. Eu tenho que falar baixinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é importantíssimo. Eu estou aqui rindo, e meu filho de 2 anos e meio, ele está rindo lá do outro lado. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, isso é muito importante, a questão da cultura é muito importante, a educação é muito importante, o conhecimento é muito importante, porque nós estamos hoje passando numa necessidade muito grande, que é de investimento externo. Sem investimento externo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não temos capacidade interna de mover essa máquina. Então precisamos que entre dinheiro novo no país. E não vai entrar dinheiro novo se nós não mostrarmos consistência, capacidade de recompensar o dinheiro investido. Ninguém vai botar dinheiro aqui à toa. Meu outro filho está aqui, o Lincoln Felipe. Ó. Entrou aqui, está lá de Portugal. Bem-vindo. Universidade do Porto, Relações Internacionais. Daqui a pouco ele vai mandar uma bomba aí. Ó.
É ótimo que ele participe disso. Está Pode vir à estudando vontade. na Universidade Então, do Porto. Os caras falam dos portugueses, mas tu imagine a escola de Sagres formando os navegantes daquela época. imagina isso. Eu costumo dizer que eram os nossos hoje astronautas. A escola de Sagres era a NASA de hoje. Os caras entraram numa caravela daquela para desafiar os mares, meu irmão, para vir aqui para as Américas. Não, atravessar o Atlântico Aham. olhando para um astrolábio. Tu já viu o que é este aparelho? Tu já viu um astrolábio na tua vida? Eu já vi, bicho, eu já vi. Quer me dizer qual foi a internet que isso funcionou? Pô, bicho, brincadeira, né? Qual foi o GPS que orientou essa porcaria? Eu tava vendo um filme, que é até uma série muito legal que tem no Netflix, que é Outlander, linda, Terras Altas, que é Uhum. a história dos escoceses em relação aos ingleses, um casal que viaja no tempo, depois vai para a América do Norte e mostra toda a história da construção da Existe a lenda dos Highlanders, né? Na Escócia. sociedade. Mas essa família ela acaba indo para a América do Norte, que é uma viagem da colonização inglesa, que é lindíssima de observar, que é muito diferente da nossa. Você entende, por exemplo, por que os caras usam armas, por que os caras defendem a terra. Historicamente, você fica com a clareza de entender a discussão do hoje, coisa que às vezes os caras não têm. Muito bem. Mas você vê algumas histórias lá no filme de navegantes de caravelas. Cara, tipo assim, sai uma tripulação de 100 caras, chega a 50. Chega a 50. Entendeu? O nego morre na viagem porque não aguenta. O troço é violento. Violento. É. Mas o cara com a coragem, né, da descoberta, do avanço, do desafio. Espírito de conquista, né? Desbravamento, de descoberta mesmo. Isso era uma coisa bastante interessante. E que a gente percebe que no Brasil, nós não temos muito isso. Não. O brasileiro você não precisa ir muito longe. Pensa na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. A tua mãe, teu pai devia dizer assim: meu filho, você precisa estudar para conseguir um bom emprego. Isso. De preferência, você faça um concurso público. Isso. Porque é melhor o pouco certo do que o muito duvidoso. É isso aí. É a frase que a gente ouviu o tempo todo. Eu ouvi, minha mãe está aqui assistindo, ela sabe disso. Cansada de me dizer isso. Nós vivemos isso. O brasileiro é assim. Eu, para empreender, eu tenho que mover toda a minha vida e toda a minha história para mim poder empreender. Você sabe. Nós não fomos preparados para empreender. Nós não somos preparados, nós somos preparados para nos tornarmos funcionários públicos. Isso. Essa é a cabeça do brasileiro. Trabalha dessa forma. Que é o que faz com que nossa nação vá tanto para trás. Não estou falando da categoria de funcionário público, estou me referindo ao fato de que o funcionário público é importantíssimo. O que eu estou querendo dizer é que nós somos todos direcionados para isto. É importante. Para não ter a preocupação com o amanhã. É importante, Jansen, mas também sem ter a cabeça de funcionário público do Brasil. Não, claro. Tudo isso é outra discussão que abre outra live. Né? Uma cultura do funcionalismo público no Brasil que é brincadeira. É brincadeira. Eu também, vamos ser reto. Eu já fui numa repartição pública, existem exceções, estou aqui generalizando, mas na sua maioria, meu Deus do céu. Mas você sabe que a gente tem uma visão de funcionário público, principalmente nós aqui no Rio de Janeiro, muito distorcida do funcionalismo público de hoje. Porque nós ainda temos muito daquele funcionário histórico que trabalhava na capital, que era o cara que dizia, sabe com quem está falando? Ou coisa parecida, aquele camarada que tinha esse hábito de fazer por menos porque estava tá bom. Se você for em alguns órgãos públicos de outros estados, principalmente na Distrito Federal, por exemplo, onde eu conheço bastante gente, é bem diferente. Eles têm um comportamento profissional de desenvolvimento, de conhecimento, de capacidade de entrega muito grande. É muito diferente. Por isso que eu não gosto de generalizar mesmo propositalmente. Eu generalizei porque eu conheço exceções, mas eu digo assim, quando você vai na instituição, a impressão que é demonstrada a você é um negócio, parece um monstro. Volta e meia eu me deparo com essa realidade. Seja no hospital público, seja na prefeitura, seja num órgão público, a primeira impressão, a de atendimento, a da sua necessidade,
para mim, minha opinião, é um confronto. Não, principalmente você, que como empreende muitas coisas, depende do poder público para muitas etapas do seu negócio. Por exemplo, está aqui o Rilmar, que trabalhou e tal, ele está dizendo como alguém vai colocar dinheiro dentro de um navio se os 3 comandantes, um quer derrubar o outro, ele está certíssimo. Vão afundar o navio. Perfeita colocação. Assim, você pega um evento, coisa que eu me envolvi pra caramba. Aí tem coisa que é governo, tem coisa que é prefeitura. Aí a prefeitura, ela tem uma visão de que quer promover o evento. Já o governo, ele tem determinados bloqueios na compreensão do evento. Ferrou. Você não tem um alinhamento do desejo governamental do evento. Eu não estou dizendo que todo evento é bom para a cidade ou para o estado. Eu digo ter um alinhamento de coerência. Porque se você sabe disso no início, você não entra naquele barco. Agora, volta e meia, você está no barco e você... E a regra muda. A regra muda. Interesses, A regra muda. O Boechat tinha uma frase que eu volto e meia repito, porque ela era de uma pertinência impressionante. Ele dizia que o Estado brasileiro, e quando ele fala Estado, não importa governo, não está falando que é Bolsonaro nem Lula, né? É o Estado brasileiro, independente do governo do momento, e a estrutura toda estatal aí perpassa estados, municípios, União, tudo. O Estado brasileiro, ele é o maior inimigo do povo. Sim. É o maior inimigo do cidadão, porque ele existe para dificultar a tua vida. É isso aí. Ele dizia exatamente dessa forma, e ele estava coberto de razão, com uma pertinência muito grande. E eu coloquei o funcionalismo nesse pacote. Ele não é um facilitador. Ele é, na maioria das vezes, um fiscalizador, mas, na verdade, de bloqueio. Pouco didático, né? Que ele deveria ser aquele cara que fala, olha, você está errado, não é por aqui, eu vou te ensinar, é assim, assado. Você vai ficar legal dentro da burocracia, certinho, direitinho, você vai conseguir a fiscalização vai ser feita, você precisa estar com isso aqui direitinho para não morrer ninguém e tal. Essa seria o lado pedagógico do funcionamento eu trabalhei com Estado. Eu trabalhei com um auditor, e aí, por exemplo, ele me pediu um relatório. Eu era prestador de serviço, né, funcionário privado, né? Aí eu entregava um relatório, aí ele falava, pô, tá faltando isso. Aí eu voltava, fazia o que ele pediu, aí voltava, ele, pô, agora tá faltando isso. Chegou um dia, eu falei, irmão, vou falar uma coisa contigo aí, na moral. Não dá pra tu olhar o relatório todo e pedir tudo de uma vez? Entendeu? Então, é assim que tá. Eu lembro que você falou isso, eu lembro de você contar essa história. Pô, eu tive essa vivência. Eu cheguei pro cara e falei, pô, meu irmão, tu pega o relatório, lê ele todo, aí falei um palavrão, né? Lê todo. E, cara, me pede tudo que você quer. Agora tu fica me pedindo a prestação, parece que você tá contra mim. E eu tava fazendo aquilo pro melhor do trabalho dele e nosso. Vamos fazer um break e a gente volta já. A gente faz um break e volta já.